símbolos de conjuntos. Ah, não é uma matéria tão difícil assim, nem tem tanto símbolo assim, é apenas o igual, o diferente. Maior, menor, o e, o, ai meu Deus do céu. Deixa eu me recuperar aqui deste naufrágio de símbolos. Olá, raizeiros e raizeiras deste canal Raiz, alunos raízes, e aqui também tem uma professora raiz. E como pessoas raízes, nós vamos aprender hoje símbolos de conjuntos. Você vai me dizer assim, mas que símbolos, Aline? Toda vez que você vê lá alguma nomenclatura de conjuntos, às vezes você se depara com alguns símbolos que você nunca viu na vida. Você não sabe o que significa um A de cabeça para baixo, um E ao contrário, um C do outro lado, um C com risco no meio, não é? Temos muitos símbolos que às vezes a gente não compreende. E não são nada difíceis, você não precisa decorar nada, é apenas você entender, porque os símbolos são intuitivos, tá bom? Então, conforme a gente for vendo na aula, você vai perceber isso, que dá para você entender que símbolo é apenas aí pela sua intuição. Lógico que você precisa ver o símbolo primeiro, entender o que ele significa e ele aplicado em algum exemplo para você entender essa intuição. Você não vai ter uma intuição do nada de forma mágica, bruxaria. Não vai ter nada assim. Mas você, depois que entender, vai conseguir já ligar o símbolo ao que ele representa. Então vamos aí à nossa tabelinha de símbolos bonitinha aí que está aqui do nosso ladinho. Os primeiros símbolos que a gente vai falar aí são os símbolos que nós chamamos de símbolos comparativos. Ou seja, são os símbolos que nós vamos comparar um número com o outro, uma letra com uma outra letra, uma variável com um número, beleza? Nesse sentido é que a gente vai comparar aí dois termos. Quais são os símbolos comparativos? O primeiro símbolo é o sinal de igual. Exatamente, o igual é um símbolo que nós verificamos se um valor é igual ao outro valor. Por exemplo, 1 é igual a 2 sobre 2, concorda? O que é 2 sobre 2? 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Se você não sabia disso, eis aí a informação. Outro exemplo seria eu comparar, por exemplo, x igual a 3. X igual a 3 significa que eu estou dizendo que o valor da variável x é 3. Tá bom? Então estou aí comparando, estou dizendo que ambos são iguais. Como você vai ver aí na maioria dos símbolos que nós temos, os símbolos, quando são cortados no meio, a gente tem uma linha transversal que passa em cima deste símbolo, significa que é o inverso deste símbolo. Então, se eu tenho o sinal de igual e eu tenho um risco no meio aí, como você está vendo, nós temos o sinal de diferente. O símbolo agora não é mais igual, é o diferente ou não igual, beleza? Significa que uma coisa não é igual à outra, ou seja, diferente da outra. Eu poderia dizer que 3 é diferente de 6. Ou, por exemplo, que x é diferente de y, ou seja, o valor da variável x seria diferente da variável y. Agora vamos aí para os símbolos que muitas das vezes as pessoas confundem ou têm medo à toa, que são os símbolos do maior e menor. Algumas pessoas ensinam um macetinho lá do 7 e 4, que se você pegar o símbolo do maior, você consegue ver um 7. Se você pegar o símbolo do menor, você consegue riscar aí um 4. E assim você sabe que 7 é maior que 4, então o símbolo do 7 é o maior e o do 4 é o menor. É uma opção, não estou falando que está errado, ok? Você pode verificar dessa forma. Só que, na opinião alinícia, Alinícia, que bizarro. Na minha humilde opinião, eu vejo que a forma mais fácil de se entender o símbolo maior e menor é você se orientar pela boquinha aberta e pela boquinha fechada, beleza? Se a parte aberta está voltada para um número,
ou para uma letra, significa que este termo, este número, esta letra é maior do que o que está do outro lado deste símbolo, que é com a boquinha fechada, beleza? Mas aí você vai falar para mim, Aline, mas como que eu vou saber se é maior ou menor o símbolo em si? Ok, você pode gravar aí qual símbolo é o quê. Mas, na maioria das vezes que você ver isso aplicado, você só vai precisar saber o que aquele símbolo está representando naquela situação. E não a nomenclatura dele. Este daqui é o sinal de maior, este aqui é o sinal de menor. Não, na verdade você só precisa saber para que lado o termo é maior e que lado é o termo menor. Então basta você gravar que a boca aberta do nosso símbolo é maior e a parte fechada é menor, o que fica, ao meu ver, muito mais fácil. Mas você pode utilizar e pensar, refletir da forma que você achar melhor, tá bom? Isso aqui é só um conselho. Bom, galera, eu tirei aí o flash, acho que ficou melhor, né? Eu tava tentando melhorar a iluminação, mas eu só consegui ficar igual um vampiro com os olhos vermelhos. Fiquem tranquilos, eu não sou um vampiro. Ai, que fome! Vamos voltar aqui, né? Então, um exemplo aí de maior e menor. Vamos usar aí mesmo o próprio 7 e o 4 que falamos antes. Se nós tivermos o 7 e o 4, o 7 primeiro e o 4 depois, nós vamos ter que ter a boquinha aberta voltada para o 7, certo? E a boquinha fechada voltada para o 4, ou seja, 7 maior que 4. Agora, se eu colocar primeiro o 4 e depois o 7, eu vou ter a boquinha fechada para o 4, então eu vou ter 4 menor que 7. Olha que legal! Então a boquinha aberta aparecendo primeiro, eu tenho maior, boquinha fechada primeiro, menor. Ficou mais fácil agora, não ficou? E agora você também não precisa mais ficar olhando para os meus olhos vermelhos aqui. Além do maior ou menor apenas sozinhos, nós temos também maior ou igual, menor ou igual. Que diacho é isso, né? Não sei. Por exemplo, a gente poderia utilizar x maior ou igual a 4, por exemplo. Ou seja, significa que do 4 em diante, nós teríamos o x, isso daí. Se fosse apenas maior, nós poderíamos falar que x é maior que 4. Seria do 4 em diante, mas o 4 não estaria incluso aí como uma opção para o x, e sim depois dele. Porém, o maior ou igual significa que o 4 também é uma opção. Da mesma forma, o menor ou igual. Então, se for menor ou igual a 4, ou seja, do 4 para baixo. Esses daí foram os símbolos comparativos. Então agora vamos para os símbolos de pertinência e inclusão. Por que vamos falar dos dois juntos? Para você já entender a diferença, que muitas das vezes as pessoas ficam em dúvida. Os símbolos de pertinência são o pertence e o não pertence. Normalmente nós vamos utilizar o símbolo do pertence ou não pertence para verificar se um número, um valor, um elemento pertence ou não a um conjunto. Então não vamos comparar dois conjuntos, e sim um elemento com um conjunto, tá bom? Então, por exemplo, o 0 pertence aos números naturais, beleza? Nós já vimos aí os números naturais, o que eles são. O 0 pertence aos números naturais. Da mesma forma que o 0 não pertence aos números naturais não nulos. E você lembra disso? Exatamente, dá uma olhada lá nos vídeos anteriores. O 0 também não pertence aos números irracionais. O 0 não pertence aos imaginários. Ele pertence aos naturais, aos inteiros, aos racionais, aos reais e aos complexos. Comparamos aí um elemento 0 com o conjunto dos naturais ou outros conjuntos. Agora, os símbolos de inclusão, a gente geralmente vai comparar um conjunto e um outro conjunto. Ou seja, se refere a conjuntos e subconjuntos. Então, os símbolos vão ser o contido, se tiver um corte, não contido. Se ele for o inverso, a boquinha virada para o outro lado, nós temos aí o contém e o não contém. Quando nós falarmos do subconjunto, colocarmos o subconjunto primeiro e o conjunto depois, nós vamos falar que o subconjunto está contido no conjunto tal. Agora, se pusermos o conjunto primeiro e o subconjunto depois, nós vamos falar que o conjunto contém o subconjunto. Não faria sentido falar que um subconjunto contém um conjunto ou que um conjunto está contido em um subconjunto,
como algo maior está contido em algo menor. Neste caso, tanto faz o que você vai utilizar, contém ou contido. Depende apenas de quem que você está mencionando primeiro, se é o subconjunto ou o conjunto. Para facilitar aí você lembrar isso sempre, a boquinha aberta está sempre voltado para o conjunto e não para o subconjunto. Beleza, vamos a exemplos, porque exemplos é o que fazem a gente entender estes paranauês aí. Os números naturais são um subconjunto dos números inteiros, você concorda comigo? Então, os números naturais estão contidos nos números inteiros. Da mesma forma que os números inteiros contêm os números naturais. Tá bom? Outro exemplo, o conjunto dos números imaginários está contido no conjunto dos números complexos, certo? Porém, ele não está contido no conjunto dos números reais. Nessa brincadeira aí, tem um outro símbolo que às vezes aparece, que é este zero cortado aí, ou as duas chaves vazias aí, né? Duas chaves abertas, sendo que não tem mais nada dentro. Isso se chama o conjunto vazio, ou seja, é um conjunto que não tem nada. Nada, nenhum elemento, é um conjunto vazio. Este conjunto vazio, ele está contido em todos os conjuntos, beleza? Qualquer conjunto contém o subconjunto vazio. Isso aí é uma boa pegadinha aí de prova, então é bom você se lembrar disso também. Agora vamos para os símbolos lógicos. Estes símbolos, normalmente, é o que as pessoas têm mais dificuldade de interpretar, de olhar aquele símbolo e falar assim, poxa, é isso que ele significa. Né? E às vezes a gente não consegue isso porque eles não são tão intuitivos quanto os anteriores que a gente viu. Mas não é nada difícil de entender, porque são fáceis de ler quando eles estão em alguma situação, alguma ocasião. Então vamos para o primeiro aí, com símbolo dos conjuntos lógicos. Não vamos abordar todos os símbolos aqui, tá, gente? Apenas os mais utilizados, porque tem muitos símbolos mesmo, tá? Estes são os símbolos que você mais vai ver, é este que a gente vai abordar, porque é desses que você precisa principalmente. Quando você ver aí uma barrinha, ou bem reta aí, né, verticalmente, ou meio inclinada, isso significa tal que. Tal que? Não, não é tal que, é tal que. Por exemplo, supondo que o x pertence aos naturais. Eu estou afirmando isso, x pertence aos naturais, não sei quem é x, então ele deve ser algum daqueles valores lá que a gente sabe que está dentro dos naturais. Então, x pertence aos naturais. Tal que x é menor que 3. Olha que bonitinho. Aplicamos vários símbolos aí já. Este tal que é só para você verificar que, a partir de uma afirmação, nós falamos alguma outra coisa, damos alguma outra informação sobre aquele valor, neste caso sobre o x. Então, por isso, tal que é como se eu estivesse me referindo novamente ao x. Outro símbolo, esta setinha aí, que significa, implica que, ou se, então, né? Vamos entender o que isso significa. Vamos a um exemplo para você entender. X igual a 2 implica que x ao quadrado é igual a 4. Você concorda com essa afirmação? Se eu estou afirmando que x é 2, se eu estou falando de x ao quadrado, obviamente é 4, porque 2 ao quadrado é 4, beleza? Então, x igual a 2 implica que x ao quadrado é igual a 4. Ou, lendo da outra forma com c, então, se x igual a 2, então x ao quadrado igual a 4. Beleza? Olha como que fica bonita a leitura aí quando a gente já entende o que o símbolo significa. O outro símbolo aí é bem parecido com este, né? Ele tem, só que agora em vez de uma seta voltada para um lado, ele tem duas, uma de cada lado. Este símbolo se chama se e somente se. A afirmação que eu disser só vai acontecer com uma condição. Por exemplo, eu vou dar aula se e somente se o meu aluno se inscrever no meu canal. Exatamente, isso é verdade, tá? Vou parar de dar aula se vocês não se inscreverem. O que essa afirmação significa? Que aqui a professora Aline só vai dar aula se você se inscrever. Então, se você não se inscreveu ainda, eu não vou dar aula mais e você vai ficar sem aprender matemática. Pronto.
É só você clicar aí no botãozinho vermelho escrito inscrever-se e apertar o sininho que está do lado para você receber notificações de vídeo. Vou te dar 3 segundos aí para você se inscrever. Show? Doeu? Não doeu, né? Beleza. Então vamos continuar. Ok? Então deu para entender aí o símbolo como exemplo prático aí do ser e somente ser, né? Mas vamos a mais um exemplo numérico. 1 sobre x pertence aos reais se e somente se o x for diferente de 0. É isso que essa nomenclatura aí está dizendo. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Eu não sei se você lembra, mas podemos entrar nestes aspectos mais para frente. Mas quando nós temos 0 no denominador, nós temos uma solução indeterminada. Ou seja, não dá para determinar a resposta disso aí. O x, neste caso, tem que ser diferente de 0. Então, 1 sobre x pertence aos números reais se e somente se x for diferente de 0. O próximo símbolo é qualquer que seja ou todo número. Significa que qualquer que seja o que eu estou afirmando, aquilo vai ser verdadeiro. Beleza? Vamos com um exemplo aí. Nesta afirmação, qualquer que seja o x, ele vai pertencer aos reais. É isso que essa afirmação está dizendo. Então, qualquer x, neste exemplo, qualquer x pertence aos reais. Ou todo x pertencente aos reais. Tá bom? É isto que este símbolo aí que parece um azinho ao contrário significa. O próximo símbolo aí são esses 3 pontinhos aí parecendo uma pirâmide. Significa portanto. Por exemplo, x igual a 3 mais 4. Portanto, x igual a 7. Concordam? 3 mais 4, 7. Então, portanto, x igual a 7. Basicamente isso. Esse é bem simples, né? Olha aí um ezinho ao contrário, né? Não, ele não tem nada a ver com os pertences da vida lá. Ele é o existe e o contrário dele, quando cortado, é o não existe. Por exemplo, existe x pertencente aos naturais, tal que x mais 1 igual a 2. Existe, né? Que número que pertence aos naturais? Que se eu somar a 1 dá 2. O próprio 1, né? 1 mais 1 igual a 2. Então, é uma afirmação correta. Então, por isso que existe x pertencente aos naturais. Aos naturais, beleza, gente? Não existiriam outras opções. Da mesma forma que não existe x pertencente aos naturais, tal que x mais 1 igual a 0. Tem como eu somar alguma coisa a 1 e dar 0? A não ser que fosse um valor negativo, certo? Mas não pertenceria aos naturais, então não existe. Tá bom? Deu para entender aí? E os outros 2 últimos símbolos que vamos abordar aqui é o E e o OU. O E é um chapeuzinho aí, igual o circunflexo, igual o acento circunflexo. E o OU é um Vzinho, né? Ou inverso. Então, quando eu quiser dizer que uma coisa e outra, eu posso usar o próprio E, eu posso usar o próprio E, ou eu posso utilizar este chapeuzinho aí. E se eu falar alguma coisa ou outra, eu posso usar o próprio ou este Vzinho aí. Por exemplo, quero comer maçã e pera. Significa que eu quero comer os dois, né? Não só a maçã, nem só a pera. Eu quero comer maçã e pera. Agora, se eu falar assim, quero comer maçã ou pera, significa que eu posso comer os dois, posso comer só a maçã ou posso comer só a pera, beleza? Tudo tá valendo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sei que você já se inscreveu porque eu já te intimei no meio do vídeo. Eu não acredito que você tenha me desobedecido, sabe? Enfim, compartilhe este vídeo com seus amigos. Eu sei que também eles precisam. Não seja egoísta, tá bom? Dá aí seu like, isso também ajuda demais. Deixe seus comentários aí. Manda um e-mail para nós também com as dúvidas, se você não entendeu alguma coisa ou se tem alguma sugestão para outros vídeos, alguma outra matéria que você quer saber dentro da matemática, tá bom? Não vai me perguntar lá de história, geografia, que não vai rolar. Deixei aí no link da descrição alguns exercícios bem bacanas para você praticar os símbolos que a gente aprendeu hoje, para você de fato gravar sem ter que decorar. Porque decorar, por mais que você grave agora, você vai esquecer lá no futuro. Então aprenda, porque quando você aprende, nada te tira este conhecimento.
Foi muito filosófico agora. Ser ou não ser, eis a questão. Então até o próximo vídeo aí com a correção dos exercícios. Tchau!